Olá pessoal, olá alunos do YouTube, aqui é o professor André Vargas de Física, com mais uma aula para o nosso canal, continuando com aulas do primeiro ano, para dar um gerão, para a gente terminar. Agora, movimento de queda livre, tá? O movimento de queda livre é um movimento uniformemente variável, pessoal? Que é aquele movimento que varia a velocidade igualmente para intervalo de tempos iguais, é aquele que tem aceleração constante. No movimento de queda livre, a gente considera a aceleração como sendo a aceleração da gravidade. Tá? Porque quando o corpo está em queda, a única aceleração que atua nele é a aceleração gravitacional com que a Terra atrai o corpo, A Terra atrai o corpo com uma aceleração gravitacional que tem valor de 9,81, ao nível do mar. Mas essa aceleração a gente arredonda para 10, para não usar cálculo de 9,81, a não ser que mande usar 9,81, senão a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, a queda livre já está dizendo, desprezando a resistência do ar. Eu vou desprezar a resistência do ar. E aí vou falar uma coisa para vocês. Se eu jogar corpos de massas diferentes no vácuo, desprezando a resistência do ar é jogar no vácuo, os corpos vão cair, tá? Aqui não vai dar pra gente fazer esse experimento, porque vou jogar aqui de cima, ó. Se eu jogar aqui de cima dois corpos, ao mesmo tempo, eles teriam que cair juntos, desprezando a resistência do ar. A folha não caiu junto com a alpargata, porque a folha pegou resistência do ar. Agora se eu amassar a folha, guris, ó. Se eu amassar a folha e largar os dois juntos, ó, os dois caem junto. Os dois vão cair junto. Ou seja, vocês não estão conseguindo chegar ao chão porque a câmera não está pegando o chão. Mas vocês conseguem pegar uma parte do movimento, ó. Os dois caem junto, ó. Os dois corpos caem juntos. E essa alpargata tem muito mais massa que essa folha. Mas o tempo de queda, no movimento de queda livre, desprezando a resistência do ar, quando eu amasso a folha, eu desprezo a resistência do ar. Se eu largar uma pena e essa alpargata no vácuo, a pena e a alpargata vão tocar os solos juntos. Se eu largar uma pulga e um elefante no vácuo, os dois vão tocar os solos juntos. Então se eu largar esse pequeno papelzinho aqui, tá? Esse pequeno papelzinho aqui, junto com a alpargata, eles vão descer junto, ó. Vê que eles passam junto aí no campo de visão de vocês, ó. Eles passam junto, ó. Tá? Então, o que eu quero que vocês anotem aí? Que o tempo de queda de um corpo, desprezando a resistência do ar, não depende da massa. Todos os corpos caem junto. Começou os cachorros a raquar. Aqui perto do prédio tem um monte de cachorro que o vizinho tem ali e eles começam a latir. Se eu vou esperar eles pararem de latir, eu não consigo dar aula. Não consigo dar aula, eu vou ter que vedar todo o meu quarto aqui que eu dou aula. Mas aí, como eu comecei a dar essas aulas agora esse ano, pessoal, para ajudar o pessoal e ajudar meus alunos, eu resolvi gravar todo o ensino médio, e colocar no YouTube. Eu já fico com todas as minhas aulas ali, eu ajudo quem precisa. Quem não tem aula de física vai lá e olha toda a matéria do primeiro ano, toda a matéria do segundo ano, toda a matéria do terceiro ano. Só não estuda quem não quer, tá? Então, em física, eu vou dar essa oportunidade de dar tudo direitinho. Estou colocando nas playlists. Já tem a playlist do primeiro ano, já tem a playlist do segundo ano, e já tem a playlist do terceiro ano. Já quando eu vou gravando as aulas, eu vou organizando ela na sequência correta, tá bom? Para quem quer estudar para o Enem, quem quer estudar para o vestibular, ali dá uma ajuda. Por enquanto eu estou gravando mais as aulas conceituais, alguns exercícios básicos. Depois que eu terminar todo o ensino médio, eu vou começar a fazer exercícios do Enem, exercícios de vestibular e vou aprofundar mais. Mas agora eu estou dando aula para quem não sabe física. Estou dando aula como se tu não soubesse física, tá bom? Às vezes cai um exercício mais difícil ou outro, mas não adianta, a vida não é só coisa fácil, Pegar as canetas aqui. E aqui, ó, a gente tem o movimento da queda livre, onde eu peguei a minha orientação, meu referencial de orientação para cima, tá? Então, as posições estão crescendo para cima, As posições, que estão representadas por altura. A altura eu represento com a letra H, a altura máxima. Claro que a altura não é escrita por H, mas a gente representa na física a altura por H para não confundir com a aceleração. Então a altura é o H minúsculo meio feio, Então quando eu jogo um objeto para cima, o que está acontecendo com esse objeto aqui, ó? Digamos que eu jogue ele com uma velocidade de 30 metros por segundo. Aqui o tempo, ó, quando eu lancei ele, o tempo meu é 0. Então por isso que a velocidade é inicial. Concorda comigo? Passou um segundo aqui, se queda livre é o m e o v, passou um segundo, o que vai acontecer com a velocidade se a aceleração está em sentido contrário? A aceleração é 10. Quer dizer que está diminuindo de 10 em
10. Se a aceleração está a favor do movimento, a velocidade aumenta de 10 em 10. Se a aceleração está contra, que é o caso aqui, ó, a aceleração está contra ao movimento, que a gravidade sempre puxa para baixo. Então, como o meu movimento está para cima, eu adotei o meu movimento como positivo para cima, então a gravidade ela vai ser negativa aqui, ela vai ser menos aqui, ó, vai ser negativa. Então, ela faz a velocidade diminuir. Faz ela diminuir de 10 em 10 a cada segundo. Não concorda comigo? O que significa 10 metros por segundo? Que a velocidade diminui de 10 metros por segundo a cada segundo. Então aqui, ó, se eu falar que aqui é 1 segundo, se aqui o meu tempo é 1 segundo, aqui a velocidade só pode ser quanto? Isso é 20. Se aqui o tempo é 2 segundos, a minha velocidade só pode ser 10. Se aqui o tempo é 3 segundos, a minha velocidade só pode ser 0, né? Então foi diminuindo de 10 em 10. Aqui ele se deslocou uma certa trajetória, aqui já se deslocou menos e aqui já se deslocou menos ainda, tá? Então ele deslocou uma distância maior, depois um pouquinho menor, depois um pouquinho menor, porque está diminuindo a velocidade. Está diminuindo a velocidade, com velocidade menor eu vou percorrer distâncias menores, que é o que está querendo mostrar o desenho. Ó. As distâncias, ó, são menores que ele vai percorrer com o passar do tempo. Tá? As distâncias diminuem, porque a velocidade está em sentido contrário da aceleração que está puxando para baixo. Aqui eu tenho movimento retardado. O que é movimento retardado? É quando a velocidade diminui para o lado positivo ou para o lado negativo. Se a velocidade diminuir, é retardado. Então aqui eu tenho um movimento com velocidade positiva, movimento progressivo e retardado. Movimento progressivo e retardado. Tá? Equações. Quais são as equações? Mas antes de falar em equação, o pessoal não pode esquecer que corpos no vácuo, o tempo de subida deles e o tempo de queda não depende das suas massas. Se eu largar uma pulga e uma pedra, os dois vão tocar o solo junto. Mas isso aqui é desprezando a resistência do ar. Lembra? Quando eu larguei a folha aberta e a bagata caiu muito primeiro do que a folha, porque a folha enfrentou a resistência do ar. É que nem eu quando eu salto do avião. Sem abrir o paraquedas, eu desço que é um fio. Agora, quando eu abro o paraquedas, o que acontece? Eu vou ter resistência do ar e aí vou diminuir a velocidade, vou descer, né? O ar vai fazer resistência para cima do paraquedas, vou abrir, né, um leque, e aí eu vou descer com velocidade mais ou menos constante. Agora, quando eu estou caindo sem o paraquedas, eu estou, né, desprezando a resistência do ar, eu estou em queda livre, eu estou caindo rapidamente. A hora que eu abro o paraquedas, eu não estou mais em queda livre, aí tem resistência do ar, tá? Mas o meu corpo, por ser muito pequeno, né, quando eu salto do avião, eu vou saltar em queda livre, tá bom? Eu posso desprezar a resistência do ar, porque o meu corpo vai fazer pouca resistência ao ar. Tá bem? Bom, equações. Cadê a primeira equação que a gente tem do movimento uniformemente variável? É a equação da velocidade, né? Aquela assim, ó. V igual a VO mais AT. Se a gente for passar para a equação de queda livre, vai ficar o quê? Vai ficar, nesse caso aqui, nesse exemplo aí, vai ficar V igual a VO menos, por que menos? Porque a aceleração está em sentido contrário, GT. Essa aqui é a equação para calcular a velocidade com o passar do tempo do movimento de queda livre. É claro que a gente sabe que essa velocidade aqui final lá vai ser quanto aqui? Vai ser 0, nossa velocidade inicial é 30. Com essa equação aqui, ó, se eu colocar um zerinho aqui, ó vou fazer pequenininho aqui, ó, V igual a VO menos GT. Se eu colocar 0 aqui, vai ficar VO menos GT. Aí o GT vai para o outro lado com que sinal? Com sinal positivo, né? Muda o sinal porque passou para o outro lado. Igual a velocidade inicial. Dá para a gente calcular o tempo de subida do corpo, que é a velocidade inicial dividido pela gravidade. Dá para calcular o tempo de subida aqui, ó. Ó, dá para calcular o tempo de subida. O tempo de subida por essa equação aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser a velocidade inicial que eu joguei. E quanto mais velocidade eu jogar aqui, menos tempo levar para chegar na altura máxima, dividido pela gravidade. Essa é a equação para calcular o tempo de subida. Ou seja, essa equação é a mesma de cima, só que a velocidade final lá, ó, quando o corpo chega na altura máxima, aí é outra coisa que tem que saber, ó. Quando eu joguei o corpo aqui com 30 metros por segundo, ele foi subindo, foi diminuindo a velocidade, e quando ele chegou lá no ponto mais alto, o que ele faz? Ele para e volta. Aí volta aumentando a velocidade. E quando ele chega aqui embaixo, pessoal, quando ele volta aqui, ó,
Isso é muito importante. Quando ele volta aqui, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Quando ele volta com as mesmas velocidades que ele subiu ali, ó. Ele vai voltar com as mesmas velocidades que ele subiu. Então quando ele toca no chão aqui, ele vai estar com a mesma velocidade que ele saiu. Essa velocidade vai ser de quanto? De 30 metros por segundo. Aqui vai ser de quanto? De 20. Aqui vai ser de quanto? De 10. E aqui de 0. Só que vai ser negativa, porque está no sentido contrário, né? Meu referencial aqui. Se aqui é positiva, aqui vai ser negativa. Então ele vai sair com velocidade de 30 e vai voltar com velocidade de menos 30, porque está em sentido contrário ao referencial que eu adotei aqui. Então que conclusão eu chego aqui, pessoal? Que conclusão eu chego? Aqui essa bolinha tem que estar um pouquinho mais em cima aqui. Que conclusão eu chego? Ó, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E quando o corpo chega na altura máxima, a velocidade dele é... Qualquer louco sabe isso. Não precisa saber física. Se tu perguntar para o teu pai, quando eu vou atirar uma pedra para cima, quando a pedra parar, ela atingiu a altura máxima, daí ela volta. Se ela parou, porque a velocidade dela lá em cima é quanto? É 0. Tá bom? Eu chamo de altura máxima. Então, outra coisa, o que a gente descobriu aí? O que a gente descobriu? Tá? O que a gente descobriu? Vamos lá, a nossa equação aqui, ó, equação da velocidade. Equação da velocidade em função do tempo de quem? De queda livre. O que eu descobri? Que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Subida é igual ao tempo de descida. Eu vou escrever aqui. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tá? Se a gente fosse calcular o tempo de subida, a gente nem precisava usar a equação. Quando a velocidade é 30, passou 20, quando ela chegou a 20 metros por segundo, o tempo é 1. Quando ela chegou a 10, o tempo é 2. Quando ela chegou a 0, o tempo é 3. Então, o nosso tempo de subida e de descida vale quanto? Vale quanto? Vale 3. 3 o quê? 3 segundos. Então, pessoal, se eu atirar um objeto com velocidade 30, o tempo para ele chegar no ponto mais alto é 3. Se eu lançar ele com velocidade de 40, o tempo para ele chegar na altura máxima é 4. Se eu lançar ele com velocidade de 50, o tempo para ele chegar na altura máxima vai ser 5. Porque a velocidade está diminuindo de 10 em 10. De 10 em 10 metros por segundo. Se eu atirei com 30, até chegar a 0, a velocidade ela vai variar para 20, depois para 10, depois para 0. Quando ela variou para 20, passou 1 segundo. Quando ela variou para 10, passou 2 segundos. Quando ela variou para 0, 3 segundos. Então, não esqueçam. Se eu atirar um objeto com 30, o tempo de subida vai ser 13 e o tempo de descida vai ser 3. Se eu atirar um objeto com 40, quantas vezes de 10 vai ter que chegar lá até chegar a 0? 4. Então, 4 segundos. Se eu atirar ele com 50, quantas vezes vai diminuir de 10 até chegar a 0? 5. Então, 5 segundos. Não precisa nem fazer conta. Se eu colocar na conta aqui, ó, vai ser quanto aqui, ó? 3. Opa. Vai ser quanto? Que 3 nada. Vai ser 30 dividido por 10, que vai ser quanto, ó? 3 segundos. Precisa fazer essa conta? Não. Tá. Bom, então, H, tá meio poluindo o quadro de conta. Tá, vamos fazer um risco aqui para separar. Como é que a gente calcula aquela altura máxima lá? Se fosse a equação da posição, seria S igual a SO mais VOT mais A T ao quadrado dividido por 2. Essa é a equação do MUV. A equação que me interessa, que eu vou colocar no quadrado de vermelho, que são as equações que eu vou colocar no quadrado de vermelho, que são as que me interessam, no lugar de S, da altura máxima, eu vou colocar o quê? Vou colocar H. No lugar do SO, eu vou colocar quanto? O HO. No lugar da velocidade inicial, eu vou colocar a velocidade inicial, vezes o tempo. No lugar da aceleração, eu vou colocar a gravidade, só que a gravidade ela é menos. Por que menos? Porque ela está em sentido contrário do referencial, que está para cima. Então é menos. Aqui eu coloco o tempo de quê? Tempo de subida ou tempo de descida.
Tudo isso aqui dividido por 2 ao quadrado. Essa é a equação para calcular a altura máxima. Até vou apagar essa aqui para não dar confusão. É o nosso sorvetão, só que de queda livre. É o nosso sorvetão, não é? Ó, é o nosso sorvetão. No lugar do H tem o S. No lugar do S, ó, tem o H. Só mudou isso. No lugar da posição eu coloquei H. Tá? Então assim, guris, se eu for calcular quanto que vai dar a nossa altura máxima aqui, se eu for calcular, vamos calcular? Então a nossa altura máxima vai ser quanto lá, ó? A gente já sabe muito, você está criando isso. A altura inicial é quanto? É 0. A nossa velocidade inicial é 30. O nosso tempo de subida é 3. A nossa gravidade é 10. O nosso tempo de subida é 3. 3 ao quadrado dividido por 2. A nossa altura máxima vai ser quanto? Vai ser 30 vezes 3, 90. 90 menos 10 vezes 3 ao quadrado é 9, dividido por 2. A nossa altura máxima vai ser 90 menos 10 vezes 9 dá 90. 90 por 2 dá quanto? Dá 45. Deixar vocês quebrar a cabeça, né? 10 vezes 9 é 90, por 2, 45. Então a nossa altura máxima vai ser quanto? 90 menos 45 vai dar 45 metros. Então nesse caso aí, a nossa altura máxima deu aqui 45 metros, ok? 45 metros, tá? Qual é a outra equação que a gente tem que dá pra gente usar aqui? Que é das equações lá que eu usei fazendo conta para vocês, que é de Torricelli, aquela, ó. Velocidade ao quadrado menos o quê? Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos, só que agora vezes A, vou colocar o quê? G, e do lugar do ΔS vou colocar H. Aqui é a outra equação, que eu vou circular de quê? Vou circular de vermelho. Essa é a equação de quê? Torricelli. Quando é que eu uso ela? Quando é que eu uso Torricelli? Uso. Como é que é a brincadeirinha? Como é que a gente usa Torricelli? Vocês lembram das aulas? Quando é que a gente usa o Torricelli aqui? Vou apagar aqui para ficar com um espacinho maior aqui para vocês enxergar. Eu uso o Torricelli quando não tenho tempo. Quando eu não tenho tempo, eu uso Torricelli. Tem tempo na equação? Não. Se eu não tenho tempo, eu uso Torricelli e eu vou achar a altura máxima também. Só que daí eu vou precisar apagar aqui. Só que antes de apagar, eu preciso que tu saiba que a velocidade que uma pedra sai daqui é a mesma que ela retorna. Então ela vai diminuindo de 10 em 10 e aqui ela vai aumentando de 10 em 10. Se aqui foi positivo, aqui vai ser negativo. O tempo de subida é o mesmo de descida. Só lembrar isso. O tempo de subida é o mesmo de descida. Se eu sei o tempo que eu levei para subir, que a pedra levou para subir até a altura máxima, eu sei o tempo que ela levou para descer. Porque são iguais. A velocidade de subida é igual a de descida. Se eu tirei uma pedra com 30, ela vai chegar 20, 10, 0, depois ela vai descer 10, 20, 30, só que negativo. Não pode esquecer isso. Eu sei que meu quadro está riscado demais, a minha letra é feia, mas não esqueça as coisas que o maluco está te dizendo aqui. Na queda livre, o tempo de queda não depende da massa do corpo, isso se eu desprezar a resistência do ar. Se eu desprezar a resistência do ar, pegar uma folha e amassar ela bem, e largar ela com uma pedra, os dois vão cair junto no solo. Pode fazer isso em casa. Pega uma pedra e uma folha aberta, larga. A pedra vai cair muito primeiro. Agora amassa bem a pedra e deixa a tua folha no tamanho da pedra amassadinha, que nem uma pedra, e larga os dois juntos para te ver se vocês vão tocar o solo junto. Vocês vão ver que o tempo de queda não depende da massa do corpo. Não pode esquecer isso. O que mais? Quando o corpo está subindo, a gravidade, a aceleração está contra o movimento. Então a velocidade vai diminuindo. Quando o corpo está descendo, a gravidade está a favor do movimento, então o corpo está aumentando a velocidade, tem movimento acelerado na descida
e retardado na subida. O que é retardado? Diminui a velocidade. O que é acelerado? Aumenta a velocidade. Equações. V igual a VO menos GT. Menos porque, no caso aqui, na subida, né? Se fosse na descida, ia ser mais. Aqui a gente está analisando isso aqui para... Essas equações que eu estou analisando aqui é na subida. Senão pode alguém pensar, bah, professor, vai ser sempre menos a gravidade? A gravidade é menos na subida. E na descida ela é mais. Você pode escrever as equações da descida, daí vai ser na descida. A minha velocidade inicial vai ser quanto? Vai ser 0. A minha velocidade final vai ser quanto? Vai ser 30. A minha gravidade vai ser mais 10. Aí o 10 passa para lá, dividindo 30, vai dar quanto tempo? Aí muda. Quem é que vai ser a velocidade final? Vai ser o 30. E a velocidade inicial vai ser quanto na descida? Vai ser 0. Daí o sinal muda. Aí vai ser mais aqui. Aí quanto vai ser o sinal na descida? Vai ser mais aqui na descida. Na subida é menos. A gente está analisando aonde? A gente está analisando na subida as equações. Com o sinal de menos. Subida é menos. Se eu adotei o referencial para cima. E na descida o sinal é mais. Tá? Na descida vai ser mais. Mas aí, né? A minha gravidade vai ser mais. Mas aí a minha velocidade vai dar ali, no caso, negativa por causa do referencial. Ok? Então, fechou, né? Acho que não tem mais nada pra gente fazer. A gente está analisando para a subida, então vai ser menos. E o sinal da velocidade na descida aqui vai se inverter. Aí vai ser o quê? Aí vai ser, no caso, vai ser menos, tá voltando, porque o referencial que eu adotei está para cima, tá? Aí a velocidade vai ser negativa, porque tá contra o sentido de quem? Do meu referencial, tá? Então é isso, pessoal. Acho que tá bom por aqui, tá? Queda livre é a mesma coisa que movimento uniformemente variável. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Até uma próxima aula, tudo é bom. Espero ter ajudado. Um abração.